Olá, prezados irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus a todos vocês. A nossa saudação ao pastor e ao conselho da igreja, e em nome destes eu saúdo a todos vocês, da criança ao ancião que faz esta querida e amada igreja. Quero saudá-los também em nome da Igreja Presbiteriana em Brumado, em nome do Conselho da Igreja Presbiteriana em Vitória da Conquista, da qual nós fazemos parte nesse momento, nosso presbitério. Então nós saudamos a vocês de uma forma especial e graciosa. Quero nesta oportunidade meditar com os amados irmãos no Salmos 96, que é um tributo à glória e à majestade de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, se você puder mantê-la aberta enquanto nós meditamos, creio que você vai ter um maior e um melhor proveito nesta oportunidade. Eu vou ler o Salmo nesse instante, no qual meditaremos logo a seguir. Salmos 96, que diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Que o Senhor digne-se em aplicar as verdades desta passagem ao nosso coração nesta oportunidade. Esse é o nosso desejo, esta é a nossa súplica. Oremos. Amado Deus e soberano Pai, a tua palavra, que é viva, poderosa, transformadora, edificadora, foi lida e está diante de nós neste momento. Digna-te, ó Senhor, em trazer as verdades desta passagem ao meu coração, para que eu possa expô-la aos meus irmãos e irmãs neste momento. Que o Senhor edifique a cada um com a mensagem do Santo Evangelho que acabamos de ler. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, nós oramos e te bendizemos. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos num mês muito importante para a nossa querida e amada Igreja Presbiteriana do Brasil. Exatamente há 161 anos, aportava em solo brasileiro, mais especificamente no Rio de Janeiro, o missionário norte-americano Ashbel Green Simonton, aquele jovem que sai da sua nação, deixa para trás a sua família, deixa para trás a sua igreja, deixa para trás os seus amigos e vem para a nossa pátria, vem para o nosso país com a missão de pregar o Evangelho. Ele vem com o coração ardendo de paixão, de desejo, de vontade de anunciar o Evangelho, como resultado de um dos grandes avivamentos ocorridos na América do Norte, pouco antes, durante a idade tenra de Simonton, a sua juventude. E ele vem para pregar o Evangelho e plantar a nossa querida e amada Igreja Presbiteriana do Brasil. 100 anos depois, nascia
aí na cidade de Volta Redonda, ou era organizada na cidade de Volta Redonda, a segunda igreja presbiteriana desta cidade. E então nessa data, nessa oportunidade, nós estamos reunidos para celebrar ao Senhor os 61 anos de organização desta querida e amada igreja. E eu me alegro por esta oportunidade e pelo privilégio que tenho de mais uma vez dirigir-me a vocês para ministrar a palavra de Deus, pregar o Santo Evangelho, anunciar as boas novas de salvação e juntamente com vocês dar continuidade ao ministério daqueles irmãos de 61 anos atrás, ou até mesmo ao ministério de Simonton de 161 anos atrás. Que privilégio, meus irmãos, que alegria podermos nesta data celebrar ao Deus eterno e bendito as maravilhas que Ele tem feito, podermos tributar a Ele a honra, a glória e o louvor que lhes são devidos. E eu escolhi esse Salmo 96, por ser um salmo que penso tem tudo a ver com os amados irmãos, tem tudo a ver com a vinda de Simonton ao Brasil, tem tudo a ver com a plantação desta igreja 61 anos atrás. Esse Salmo 96, ele é um salmo que é uma exortação à prática do louvor a Deus, dirigida tanto aos judeus como às outras nações, aos outros povos. O salmista começa dizendo que todas as terras, que todos os povos devem cantar louvores ao Senhor, devem celebrar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Esse salmo também, meus irmãos e irmãs, na sua estrutura, nós percebemos a base missionária do Antigo Testamento, como que antecipando a missão da igreja no Novo Testamento. Ele é um salmo que aponta para Cristo, que aponta para o reinado do nosso Senhor, reinado este que sabemos ser universal. E eu quero então trazer nesta oportunidade esta mensagem, esta palavra de louvor, de glória ao Deus eterno e bendito, entendendo que neste salmo Deus está fazendo para as nações que ainda não o conheciam uma convocação para que estivessem louvando, para que estivessem exaltando e bendizendo ao Deus eterno e bendito. Então nós vamos falar então nesta oportunidade sobre esta convocação ao tributo, esta convocação à glória da majestade do nosso Deus. E eu vou dividir este salmo em 4 partes, portanto nossa mensagem vai ter 4 pontos. E a primeira parte vai dos versos de 1 a 3. E conforme já observado, o salmista está como que exortando o mundo inteiro à prática do louvor a Deus. E ele o faz em um tom solene. Se você observar os 3 primeiros versos desta passagem, especialmente os 2 primeiros versos, ele vai como que dizer: cantem ao Senhor, cantem ao Senhor, cantem ao Senhor. Ou seja, ele vai repetir esta ordem, repetir este mandamento 3 vezes em apenas 2 versículos. Agora vamos observar aqui o seguinte: quem são estes que estão sendo convocados para esse louvor? Se você olhar para os versos 1 e 2, você vai ver que são todas as terras, todos os povos, todos eles estão sendo convocados para adorar, para bendizer, para exaltar a Yahvé. Agora a grande questão que nós precisamos pensar aqui, nesse salmo missionário, é o seguinte: como que esses povos e essas nações vão adorar aquele a quem não conhecem? Vão adorar aquele de quem nada ouviram? E é por esta razão, então, que eu penso ser este salmo, um salmo que traz um vislumbre missionário do Antigo Testamento, que ecoam as palavras do profeta Isaías, que vai dizer sobre isso o seguinte: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina.
Então veja que o Antigo Testamento ele tem uma linhagem, ele tem uma direção missionária. Isaías fala sobre isso e o Salmo reforça. E mais tarde nós vamos encontrar esta palavra, algo semelhante, no apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, quando ele vai dizer no capítulo de número 10, verso 14, como porém invocarão aquele de quem nada ouviram, e ou melhor dizendo, como porém invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Só que o salmista começa com uma convocação para que todas as nações, todos os povos, todas as famílias da terra louvem ao Senhor, exaltem ao Senhor. Então nós percebemos que há aqui um viés missionário nesse salmo, para que seja Deus conhecido, para que Deus seja Deus glorificado, para que seja Deus exaltado em todas as terras. E a convocação aqui é para que se entoie ao Senhor um cântico novo. E nesse contexto aqui não é necessariamente um cântico inédito, um cântico desconhecido. Eu penso que é mais uma indicação que aponta para o cântico escatológico, para o canto dos últimos dias, para o cântico do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, como nós vamos encontrá-lo lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, quando o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, se dirige à igreja universal, dizendo, e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ou ainda, o que ele coloca ainda no Apocalipse capítulo 14, verso 3, dizendo que entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Meus queridos e amados irmãos, prezadas irmãs, nós vemos então que o que está sendo dito por Isaías, o que está sendo dito por Paulo em Romanos, por João em Apocalipse, é na verdade uma continuação daquilo que o salmista diz no Salmo 96. É uma convocação para que Israel no Antigo Testamento louve ao Senhor, para que as nações próximas a Israel conheçam ao Senhor. E um exemplo disso nós podemos nos deparar com um dos livros missionários do Antigo Testamento, que é o livro de Jonas. Quando Jonas vai pregar aos ninivitas, eles ouvem a mensagem e eles se arrependem e eles se quebrantam diante desse Deus de Israel, desse Deus para quem nós estamos sendo chamados, convocados a cantar louvores. Portanto, a convocação é para que Israel e a igreja no Novo Testamento anunciem a grandiosa salvação, isto é, os atos salvíficos, os atos salvadores de Deus na história a todos os povos. E isso caminha nessa direção quando nós lemos o verso 2, quando ele diz assim: proclamai a sua salvação dia após dia. É para levar a salvação às nações de uma maneira continuada. Não é para interromper, é para ser feita ininterruptamente. Isso me faz pensar no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o capítulo 1, quando nós lemos que a igreja seria revestida de poder e autoridade e ela deveria pregar o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Não apenas na Judeia, não apenas na Samaria, mas lá e acolá. Então observe como que o Salmo caminha nessa direção. Deus sendo louvado em Israel, mas também conhecido entre as nações. Então esse é o primeiro ponto desse aspecto missionário da igreja que o Salmo traz para a gente. Mas em segundo lugar, nós vamos observar aqui agora que o salmista vai nos versos de 4 a 6 trazer para nós as credenciais daquele que está fazendo a convocação.
Embora o Salmo tenha sido escrito por um autor humano, ele é na verdade uma convocação de Deus para que as pessoas, para que o mundo, as nações, os povos o conheçam como único e suficiente Salvador, como Rei que governa, como Rei que domina sobre tudo e sobre todos. E assim, nos versos de 4 a 6 agora, nós temos o salmista, depois de ter apresentado a solene convocação, ele agora passa a apresentar as credenciais daquele que faz a convocação. Observe como que começa o verso 4. Por que todos devem louvar? Ou por que todos devem tributar louvores ao Senhor? Ele diz, porque o Senhor é grande, ou porque grande é o Senhor. Essa é a primeira razão. Ele vai apresentar algumas razões pelas quais Deus deve ser louvado, as credenciais do Senhor. E a primeira é que Deus é grande, é a grandeza de Yahvé. Mas Deus é grande comparado a quê? Ou a quem? Porque se nós pensarmos então que existem outros deuses, então Deus é só mais um e ele é o maior. Mas não é essa a ideia do texto. A ideia aqui é que ele está apresentando Deus como incomparável. É mais ou menos o que o profeta Isaías coloca no seu livro. Quando ele diz, a quem me comparareis? Ou a quem me comparareis? E ele começa a descrever as grandezas que Deus fez, as realizações de Deus na história. E então nós percebemos que ninguém há que se iguale ao Senhor. É aquele que pega as águas do mar na concha da sua mão. É aquele que conta as estrelas todas do firmamento. É aquele que sabe o nome delas. É aquele que pega a poeira do espaço e coloca, onde bem lhe aprouver. É aquele que acomoda no lugar as águas dos mares. É aquele que domina sobre os animais, que dá ordem aos peixes, que dá ordem às aves, que dá ordem aos mares, que traz os ventos, as tempestades. Esse Deus é grande, ele é incomparável, é essa a ideia do salmista aqui. Porque grande é o Senhor, ele é incomparável, ele é imensurável. E por essa razão então vem o segundo aspecto que ele coloca aqui, que esse Deus que é grande, ele é digno de ser louvado, digno de ser exaltado. Ou seja, ele é um Deus singular, ele é o grande eu sou, ele é aquele que foi, aquele que sempre será. Ele é Deus sublime, Deus dos céus e Deus da terra, Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onipresente. Ele é o Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é aquele que no outro lugar o salmista vai dizer, no Salmo 48, primeiro, dizendo que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Ou ainda no Salmo 145, verso 3, quando ele diz que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. E dentro dessa segunda razão que ele dá para a gente, é que esse Deus, além de grande, ele é digno. E aqui ecoam as palavras do apóstolo na ilha de Patmos, o apóstolo João, quando ele se dirige um louvor, dizendo, tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber glória e honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua causa, por tua vontade vieram a existir e foram criados. Ele é digno de receber o louvor, a honra e a glória. Mas há uma terceira razão, meus irmãos, que aponta para a realidade do Senhor, em contraste com a falsidade ou com a irrealidade dos deuses das nações. Embora ele mencione os deuses aqui nesse verso 4, diz que Deus é mais temível do que os deuses. Na verdade, o que ele está dizendo é que os deuses, eles não têm poder nenhum. Deuses são criações de homens. Nós fomos criados por Deus e há alguns por se desviarem desse caminho do Senhor, por causa da sua maldade, por causa da sua mente degenerada, eles criam então os deuses, criam então as imagens. Mas o fato é que os deuses dos povos, diz o salmista, não passam de ídolos. E pensarmos dessa maneira, ou pensarmos dessa forma, nós temos que recorrer
a Paulo no Novo Testamento, quando ele escrevendo aos Coríntios, ele vai falar sobre a questão das comidas sacrificadas aos ídolos. E ele vai dizer algo muito interessante sobre os ídolos. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 8, 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Meus irmãos e irmãs, por fim, após asseverar a grandeza de Deus, o salmista prova isso, fazendo uso da referência à formação do mundo, o qual reflete as suas perfeições. Ele diz, no final desta porção que nós estamos considerando, verso 6, verso 5 ainda, ele diz, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Ele é o Criador, Ele é o governador, Ele é o sustentador, Ele é o Deus da provisão, é aquele que sustenta. Por causa disso, a Ele glória e majestade. Por causa disso, a Ele glória e formosura, ou força e formosura no seu santuário. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, que privilégio podermos estar diante de um Deus grande como esse, termos sido convocados por Ele, sabermos quem Ele é. Mas a terceira parte do Salmo nos fala sobre o objetivo desta convocação. Para que nós fomos convocados? Fomos convocados para prestar culto ao Senhor, para adorar ao Senhor. O Salmo já começa assim: adorai o Senhor, ou cantem louvores ao Senhor, celebrem ao Senhor. Agora, com ricos termos, as nações gentílicas são convocadas para renderem a Deus o mesmo culto, prestarem a Deus a mesma adoração que os judeus estavam fazendo ali. E aqui é claro que não tem nada a ver com a questão dos rituais judaicos, porque, como eu disse, é um salmo que aponta para um período mais distante, mais longe. Ele aponta para a pessoa de Jesus. E então o salmista começa agora essa terceira parte dizendo: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. O certo é que este verso aqui não é um convite à adoração nos moldes judaicos, mas aponta para um futuro chamamento e vocação dos gentios, para que eles também adorassem ao Senhor. E isso inclui a mim, inclui a você, inclui a igreja do presente. Percebam que também nessa parte aqui agora nós temos, semelhante aos versos 1 e 2, uma palavra que é repetida 3 vezes. Ele vai repetir no verso 7 a palavra tributai ao Senhor. No verso 8 ele vai dizer tributai ao Senhor. E no verso 9, no mesmo sentido, adorai ao Senhor. Formando assim um imperativo, uma ordem a que todas as nações reconheçam o Senhor como Deus e lhe rendam louvor, e lhe rendam graças, lhe promovam a sua glória com atitudes e ações adequadas. Sendo, meus irmãos e minhas irmãs, este salmo, um salmo profético, um salmo missionário, ele aponta para aquele que viria para derrubar a parede da separação, conforme nós vemos em Efésios capítulo 2, verso 14, quando Paulo fala sobre Jesus como sendo aquele que veio para derrubar a parede que nos separava, a parede que nos dividia, para unir judeus e gentios num só corpo, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, o cabeça desta santa e amada igreja, a qual Ele vai comprar, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ao apontar para Cristo, esse salmo também direciona o gentio à verdadeira adoração, isto é, a adoração em espírito e em verdade. É um salmo missionário porque visa, objetiva, fazer Deus conhecido das nações, dos povos pagãos, para que estes possam adorar a Deus em espírito e em verdade, adorar ao Deus verdadeiro. Mas esse salmo traz ainda uma quarta parte que eu quero trazer para você nesse momento, é mostrando que aqui nós temos uma convocação
para uma obra intramuros e extramuros. Os judeus precisam adorar a Deus, mas eles precisam levar esse Deus, fazer esse Deus conhecido também das outras nações, dos outros povos. E aí a quarta parte do Salmo, quarto ponto, traz a parte do verso 10 dizendo: dizei entre as nações, reina o Senhor. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Há uma linha de pensamento, que governa todo este salmo e que aponta para a razão suprema porque se deve atribuir glória e louvor ao Senhor. É que Ele é Rei, Ele é soberano, Ele está assentado num alto e sublime trono, Ele governa. E o salmista nos diz que Ele deve receber esta glória primeiro porque Ele firmou o mundo e reina sobre ele. E firmar o mundo aqui é criar o mundo. No verso 5 diz que Ele fez os céus, fez e sustenta. E Ele julgará o mundo com autoridade. Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, novamente fica em evidência a relação do Salmo com o Novo Testamento, onde o julgamento é atribuído ao Filho quando vier na sua segunda vinda como juiz. Se o Salmo fala que Deus vai julgar os povos com justiça, vai julgar os povos com equidade, quando nós chegamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós tomamos consciência de quem é o juiz. O Senhor Jesus Cristo é o juiz supremo. E por fim, eu digo que esse salmo ele aponta também para o cumprimento escatológico, quando ele preconiza aqui a restauração da criação como um todo. Lendo o salmo, diz que folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. E o apóstolo Paulo, falando desse caminhar, desse espaço escatológico entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o Novo Testamento e a vinda de Cristo, escrevendo aos Romanos, ele diz que sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Portanto, meus irmãos, é um salmo plenamente missiológico e também escatológico. Missiológico quando aponta a questão missionária da igreja, mas escatológico porque ele nos direciona para o fim, nos mostra o que vai acontecer no final, na segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero concluir dizendo que a convocação deste salmo é para uma jornada com Deus. Todos os convocados seguem nas pisadas daquele que chama soberanamente. Todos os convocados são titulares. Ninguém está dispensado deste louvor, desta adoração. Ninguém será deixado para trás. Os feridos vão junto, nós vamos levá-los, vamos carregá-los nas costas. Isso aqui diz respeito à perseverança dos santos. Todos nós temos o mesmo objetivo. Todos nós seguimos na mesma direção, não importa onde estejamos ou em qual época estejamos vivendo. Todos nós subiremos no mesmo pódio. Todos nós receberemos o mesmo prêmio. Louvado seja Deus por isto. Eu quero aproveitar esse momento em que a igreja completa 61 anos de jornada, de caminhada, de pregação do Evangelho, de vivência deste salmo, de louvor ao Senhor, de proclamação das boas novas, de exaltação do nome de Deus, de acolhimento de pessoas que vêm, que são atraídas, são trazidas pelo Senhor. 61 anos de anúncio das boas novas. Eu quero trazer algumas aplicações para a vida dos amados irmãos e irmãs nesta oportunidade. Primeira aplicação: dizer que todos aqueles que por aqui já passaram e todos os que hoje aqui estão foram convocados a louvar a Deus, a entoar-lhe um novo cântico. E novo cântico aqui não é simplesmente música, é missão, é trabalho como mensageiro das boas novas de salvação às nações.
E eu digo isto com propriedade, porque sei da visão missionária dos irmãos, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Não estamos aqui simplesmente, meus irmãos, porque escolhemos estar aqui. Na verdade, estamos aqui porque fomos convocados para, a partir daqui, louvar, exaltar, cantar louvores a Deus, anunciar o seu nome entre as nações. Em segundo lugar, ao completar 61 anos, eu creio que há muito o que celebrar. Olhar para o passado com gratidão. Vocês estão fazendo isso hoje, mas vocês estão celebrando o presente com alegria. Mas é preciso também olhar para o futuro com a esperança, a semelhança do que está no Salmo 126. E eu creio que o grande desafio que vem para vocês pela frente, nos próximos anos, é o desafio de prosseguir com os olhos fitos no Senhor, prosseguir olhando para o alto, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, por causa de quem Ele é. Ele é Deus, Deus grande, Deus digno, Deus temível, Deus verdadeiro, único, digno de ser louvado. Não percamos a visão, mantenhamos o olhar firme e fixo no Senhor Jesus, o nosso amado Redentor. A terceira lição tem a ver com o que fazemos aqui. Nós adoramos ao Deus dos deuses. Esta reunião, este encontro, este culto é para celebrar ao Senhor, como fizeram o salmista, ou como fez o salmista e os israelitas, a terceira parte, tributar ao Senhor, como famílias dos povos, a glória e a força, a glória devida ao seu nome, trazer oferendas. E as oferendas aqui certamente são sacrifícios de louvor, de adoração. É a nossa confiança em Deus através dos dízimos, das ofertas. São os nossos joelhos no chão, louvando ao Senhor, clamando ao Senhor. Nós adoramos, meus irmãos, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que fez os céus e a terra e os sustenta graciosamente e poderosamente. E por fim, não nos esqueçamos da nossa missão. O texto diz: dizei às nações, reina o Senhor. Este é o desafio de fazê-lo conhecido entre todas as nações. Vós sois uma igreja missionária. Vós sois os anunciadores do Evangelho, não somente em Volta Redonda, não somente no estado do Rio, não somente na região sudeste, mas no Brasil e no mundo. E com vocês, ou juntamente com vocês, se juntam um exército extremamente numeroso para cumprir também esta missão. Louvado seja Deus por esse tempo, louvado seja o Senhor por esses 61 anos de igreja plantada, de visão missionária. E eu oro para que este salmo traga para os irmãos uma visão mais alargada. Lembrem-se, fostes chamados, fostes convocados para fazer Deus conhecido das nações. Fostes convocados, chamados para adorar ao Senhor aí onde estais. E louvado seja o Senhor, porque vocês têm feito isso. E eu me alegro pelo privilégio de estar com vocês nesta oportunidade, neste momento, exaltando e bendizendo ao Deus eterno e bendito. Oremos ao Senhor. Amado Deus e soberano Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, meu Deus, te exalto, te bendigo, por esta rica oportunidade, meu Deus, de partilhar a palavra com os meus irmãos e irmãs desta querida e amada igreja. Eu te louvo, te exalto e te bendigo, ó Pai, pelo privilégio de conhecê-los, de fazer parte da mesma família, de estarmos juntos na mesma estrada, de estarmos desempenhando todos a mesma missão, de saber que teremos todos o mesmo prêmio, receberemos todos a mesma coroa. E naquele dia santo e glorioso, quando vieres para buscar a igreja, colher os frutos do nosso labor, ali juntos estaremos, exaltando e bendizendo ao Senhor, pelos séculos dos séculos sem fim. Louvado seja o teu nome, ó Deus bendito. Em Cristo Jesus, o Senhor, nós oramos e te agradecemos, Pai Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês. Eu louvo a Deus por isso. Agradeço ao pastor Márcio e ao conselho pelo convite. E espero no Senhor que
o restante desse ano continue sendo de muitas bênçãos na vida de vocês e que a igreja de Volta Redonda, a segunda igreja de Volta Redonda, a segunda igreja presbiteriana, continue sendo essa igreja bênção, essa igreja instrumento nas mãos de Deus para transformar vidas pela pregação do Evangelho, levando sempre e em alto e bom som a mensagem de salvação em Cristo Jesus, o Senhor. Que Ele, pois, vos abençoe. Um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir.